o 8º selo, Heloísa Seixas, um quase romance da editora Kozak Naif. Kozak Naif. Olha só, o 8º selo lembra um pouco o filme do Bergman, né, do sétimo selo. Se eu não me engano, eram as 7 mortes, né? Não, o 7º selo é o filme do Bergman, em que um homem negocia com a morte, joga uma partida de xadrez para adiar o momento da morte. Então, realmente inspirou, porque... O Rui Castro jogou o quê? Damas? Não, ele jogou vôlei, futebol, porrinha, ele jogou tudo. Ele fez muita estripulia e o livro conta os 7 confrontos que ele teve com a morte. É o 8º selo, porque o 8º, então, fica em aberto, né? É uma surpresa aí para quem for ler. Não, e fica em aberto... foram 7 confrontos terríveis, que incluem as mais terríveis doenças que ele teve, alcoolismo, drogas e outras coisas mais. Uma salada de infartos e cânceres, né? Isso tudo encarado com o maior bom humor, né, Rui? Que eu acho que é uma coisa que... importante é não perder o bom humor. Exatamente, que é uma coisa que passa no livro, que a gente sempre teve essa sensação, né, na nossa vida, e eu acho que eu passei isso na hora de escrever o livro, que a gente, tanto ele quanto eu, que também convivi com alguns desses selos, a gente conseguiu sobreviver a todos esses confrontos muito por causa do humor. Qual foi o primeiro selo, assim? Qual foi a primeira antimorte? Pela ordem, a única que realmente não me envolve diretamente foi a primeira história, que é a morte da minha irmã, com 9 anos, quando eu tinha 11 anos. Ela teve uma coisa chamada varizes no esôfago, uma coisa horrorosa, que na época, nos anos 50, era terrível. Como é que se chama? Varizes no esôfago. Ela morreu no servidor do Estado, lá no Rio, vomitando sangue. A partir daí, quer dizer, é uma experiência impressionante você, com 11 anos, ver a sua irmã, né, quer dizer, passando por essa coisa que é, até graficamente, uma coisa muito chocante, né? A pessoa vomitar sangue, né? Claro. A partir daí, aí passaram-se 30 anos que eu não tive nada, e aí começou uma longa carreira uma convivência com cocaína durante 2 anos, todos os dias, o dia todo, alcoolismo durante 20 anos, depois um câncer na base da língua, depois um infarto, logo em seguida, depois um outro câncer na próstata, e finalmente agora há 2 anos ou 3, uma coisa chamada encefalite viral, que é um vírus que te dá no cérebro, te derruba, e ninguém sabe o que está acontecendo. E se você tem isso no domingo de carnaval, às 6h30 da tarde, no Leblon, com todos os blocos na rua, como é que você faz para sair de casa e ir para o hospital, entendeu? E foi o que aconteceu. Olha só, o Rui está contando isso rindo, né, João? Bom, claro, eu que sou hipocondríaco já estou sentindo... Pois é. Ao mesmo Mas tempo. o que eu achei interessante, tudo que eu pude conviver com o Rui nesses anos todos, é que ele tem uma maneira de lidar com todas essas coisas difíceis acontecem na vida de todo mundo, de uma forma assim, não é só o humor, é uma coisa também de procurar o prazer e de se refugiar na palavra, na escrita. Então o Rui, desde criança, quando aconteceu esse negócio com a irmã dele, ele começou a ouvir discos, ia ao cinema todo dia, fez uma biblioteca, sempre se refugiando na beleza. Eu sempre tive essa sensação, quando ele contava as histórias, para fugir desses confrontos que são as coisas que acontecem em maior ou menor grau na vida de qualquer pessoa. Agora, Heloísa e Rui, é o seguinte, você pela ordem botou aí a cocaína antes do alcoolismo. Geralmente é ao contrário, né? Quer dizer, o cara que é alcoólatra, ele topa qualquer coisa. Mas na vida real foi durante, só que eu me livrei da cocaína antes. Sim. Eu fui alcoólatra durante 20 anos e eu tirei cocaína durante 2 anos, mas eu me livrei da cocaína antes e ainda continuei, né, com o alcoolismo durante ainda muitos anos. Né? Qual é uma história que tem antes da história da irmã? Tem uma história com máquina de escrever? O que é? Isso conta pra ele. Isso aí é uma coisa incrível que a gente, de repente, eu fazendo essa reconstituição das histórias da vida do Rui, né? Eu descobri, me dei conta que é uma história que ele contava, mas eu não tinha me dado conta exatamente do que tinha acontecido. Quando o Getúlio foi assassinado, em 1954... Ele se matou. Foi assassinado.
quando ele se matou... No meu livro ele foi assassinado. Enfim, deve ter sido por isso que eu falei isso. Ele provocou, né, uma enorme comoção no país, né, toda essa história. Sem dúvida. E o pai do Rui era lacerdista, eles moravam numa cidade pequena. E teve uma revolta muito grande das pessoas que eram pró-Getúlio, e o Rui estava com o pai dele numa rua da cidadezinha dele, e o pai dele estava reunido com outros lacerdistas que estavam ali, não digo comemorando o suicídio do Getúlio, mas meio que se jactando, né, daquilo que tinha acontecido. Estavam até gostando, nem se livrar do Getúlio, né? E aí Isso no próprio dia do suicídio, dia 24 de agosto de 54. E aí alguém jogou uma máquina de escrever de não sei qual andar de um prédio, e a máquina de escrever caiu ao lado do Rui, que na época tinha 6 anos de idade. E ele certamente teria morrido se ele levasse, porque eram aquelas máquinas de escrever gigantescas. E ele sempre contou isso, a gente nunca tinha se dado conta de que se ele tivesse morrido, se aquela máquina tivesse atingido aquela criança, o Rui teria sido morto pelo instrumento que seria um instrumento da salvação e da vida dele, que é através da escrita que ele não só enfrentou todos esses confrontos com a morte, como também viveu de escrever a vida inteira. Né? Aliás, você hoje escreve no computador. Há muitos anos já. Mas você chegou a aprender a datilografia com 10 dedos, essas coisas? Não? Olha, eu comecei a escrever a máquina com menos de 5 anos de idade. Né? Com 5 anos de idade eu sabia ler, escrever a máquina. Ou seja, eu não tive chance, eu não pude escolher nada. Mas escrevia com os 10 dedos? Não, eu escrevia, nunca fiz aquele curso catando regular. milho. Né? Escrevia com 6 ou 7 dedos, né? Eu aprendi a escrever com os 10 dedos e escrevo até hoje sem olhar. Você é insuportável. O mais que eu queria era escrever assim, olhando só para a tela do computador. Eu não fiz consigo. curso. O Wilton Marques, que trabalha aqui comigo, é assim da conversa. Olha, tem... Eu sou assim. Cláudio Abramo, na redação da Folha, era assim. Tem quem faça isso tocando piano, eu acho um escândalo. Eu faço isso também, sabe eu tudo errado. preferia isso. Preferia saber piano do que saber escrever a máquina sem olhar. Hoje em dia, então, no computador, que você vê o que você está escrevendo ali, direto na tela, e dá uma inveja. E agora não dá mais, porque é uma aranha. Aqui não é a rapidez, eu sou rápido, mas sei lá, uma bobagem. O Rui Quem foi que jogou essa máquina? Eu fui levado dali imediatamente, aí subiram lá para ver quem é que teria jogado e descobriram que tinha um homem que era um getulista desesperado, né, aparentemente bêbado, inconformado com aquela história toda, viu aquele grupo lá embaixo, que ele identificou como um grupo de gente que não gostava do Getúlio e jogou aquilo lá em cima. Ou seja, ela caiu a um palmo de mim, né? Esse não é um dos selos, isso é quase um prólogo às histórias realmente terríveis que depois iam acontecer. Isso é um e-mail apenas. Agora, é impressionante sobre a morte do Getúlio, porque não sei por que houve comemoração por parte dos lacerdistas, porque aquilo foi a grande derrota, no fundo, do Lacerda, né? Claro, eles ficaram cabreiros, né? Porque o Getúlio fez a única coisa que eles não esperavam, né, que ele fizesse, né? Ninguém esperava. Agora, qual foi a coisa mais difícil, o selo mais difícil de virar? Eu acho que foi o alcoolismo, né? Embora o mais grave tenha sido o último, a coisa do cérebro, né? Porque esses selos que a Luísa me criou tem a ver com as partes do corpo envolvidas em cada história dessa. Então, o primeiro é o sangue, né? A coisa da minha irmã. O segundo é o nariz, que é a cocaína. O terceiro é o fígado, que é o alcoolismo. O quarto é a língua, onde eu tive o primeiro câncer. O quinto é o coração, o infarto. O sexto é o sexo, foi a próstata. E o sétimo foi o cérebro, né? Essa coisa gravíssima que eu tive. E como é que cura essa do cérebro? Não sei como é que eu me curei. Foi uma encefalite viral que ele teve. Você pega como pega uma gripe. Mas já passou totalmente. Isso aí tem 5 anos. Não, pega coisas no ar assim. O alcoolismo foi uma coisa terrível, porque eu bebi durante 20 anos e fui dependente nos últimos 5 ou 6 anos da bebida, eu fui dependente. Ou seja, eu não conseguia fazer nada
que não tivesse bebido. Ou seja, se eu não bebesse, passava mal. Então, ou seja, é o princípio do alcoolismo. Né? Você bebe não para ficar bem, mas para não se sentir mal. E o processo disso é uma coisa terrível, porque o alcoólatra não admite que é alcoólatra. Nunca. Né? E só se deixa internar se alguma coisa muito grave estiver acontecendo com ele, que ele não deixa ninguém saber. No meu caso, eu também comecei a vomitar sangue, entendeu? Provocado pelo álcool. Aí, por causa disso, eu deixei que a minha mulher, na época, me internasse. Chegou a ter cirrose? Olha, Não, mas eu teria morrido em 2 anos, se não tivesse parado de beber. Você pegou essa fase? Não peguei. Quando eu conheci o Rui, ele já tinha parado de beber há 2 anos. Ah. E quando ele estava bebendo, no final, ele bebia 5 garrafas de vodka por dia. É possível isso, né? 5 garrafas de... Quando eu parei de beber, inclusive, a Smirnoff, né, cogitou a ideia de sair do Brasil. Né? Perderam um cliente extraordinário. Extraordinário. Que loucura, 5 garrafas. E claro. aí é quente mesmo, né? Não tinha que estar geladinho. Você bota no freezer. Botava no freezer. Né, aí você bota no copo. Né, o bebedor normal, como eu, não vai tomar dose, toma copos, né? Então são aqueles copos longos. Já deixa o copo no freezer também de uma vez, já para facilitar, não tem que botar, entendeu? Precisa de gelo também, né? Mas o Rui foi internado numa clínica, né, especializada em alcoolismo. E ele depois de... Nunca voltou a beber, isso tem 26 anos, né? 27. E ele tem uma coisa assim fantástica, embora ele não participe assim, de reuniões do AA formalmente, mas ele tem aquele espírito assim de ajudar outras pessoas. Se não tivesse espírito, não dá certo. Se alguém chegar para ele e falar assim, olha, eu estou com um problema, meu filho é alcoólatra, ou está com um problema de droga, eu estou precisando de ajuda para internar ele, e ele está lá no Rio, isso é aqui em São Paulo, ele pega um avião e vem ajudar a pessoa. Eu assisti já fazer isso várias vezes. É impressionante. E tem gente que tem um preconceito, porque alcoólicos anônimos ou alcoólatras anônimos. Mas aí que está. Eu vou frequentar. Esse é o grande problema, né? Por exemplo, as pessoas vai internar, como é que. O que vão dizer, né? Não sei, ou seja, a pessoa tem vergonha do tratamento e não da doença. Né? E quando você está. E os amigos bêbados? Isso é terrível, né? Eles não admitem que você pare. Não, mas como? Não vai beber nada? Você está um chato, não tem isso? Tinha, né? No começo, sim. Não, eu tenho bebida em casa, eu sirvo bebida às pessoas, né? Eu tenho uma adega em casa que eu sirvo tranquilamente a qualquer visita. Claro, não vou deixar ninguém tomar um porre na minha casa, mas eu sirvo bebida, né? De vez em quando tomo. Às vezes tomo. Eu também sou um ex-fumante que adora ficar perto de quem está fumando, entendeu? Você quer viver perigosamente. Eu me tornei fumante passivo-ativo. Né? Ou seja, eu gosto de ficar perto de quem está fumando e respiro fundo, né? Mas não fumo mais, não fumo também. Nunca mais fumei desde que parei, há 9 anos. Ele é um paradão, né? Ele vai usando e parando, usando e parando. Só não para de trabalhar, né? Que é o que eu falo que é nesse livro aí, é o centro desse livro, é a dedicação dele a escrever, que eu acho que ele, no fundo, ele acredita que se ele tiver um livro para terminar, ele não pode se dar ao luxo de morrer. Isso aí é um pensamento comum a todo mundo que escreve. Quando ele estava fazendo o livro da Carmen Miranda, a biografia da Carmen Miranda, que é um livro de quase 600 páginas, quando ele estava assim, no que seria depois a página 80, mais ou menos, ele teve o diagnóstico do câncer na garganta. E era um câncer gravíssimo. Eu acho, fico até admirada dele falar que para ele a história mais impressionante é a do alcoolismo, porque para mim a mais impressionante é desse câncer de garganta. E quando ele teve o diagnóstico, ele saiu do consultório do médico e a primeira coisa que ele falou foi: acho que vai atrasar o livro. Era a única preocupação dele. Como é que é a história da faca na garganta? Essa história é incrível. Isso não é um dos selos. Você vê, além dos selos todos, tem outros selos. Mas é uma história que está dentro dessa história da... Do contexto. É uma coisa interessante porque eu misturei, né, ficção e não ficção no livro. Por isso que chama de um quase romance.
E nesse caso, por exemplo, é uma história tão impressionante que quando as pessoas sabem que eu misturei ficção e não ficção, elas, assim, têm a certeza absoluta que essa é uma das histórias inventadas. E por acaso essa é uma história que aconteceu. 5 anos antes do Rui ter o câncer de garganta, ele foi fazer uma chapa de pulmão dessas de rotina que a gente faz. E lá pelas tantas, ele começou a ouvir aquele burburinho lá dentro do laboratório. E aí nos chamaram para uma sala e o médico botou naquela coisa de luz, assim, a chapa. E a chapa estava lá, a chapa do pulmão do Rui, com o pescocinho, né? Você vendo os 2 pulmões e uma faca de cozinha enfiada na garganta. Atravessada. Atravessada. Assim. Uma faca dessas de cabinho de madeira com 2 parafusinhos, dessa bem vagabundo que a gente conhece bem. E eu perguntei para o médico, mas o que é isso? Nós não sabemos, não tem explicação. Nós já reviramos tudo aqui para tentar entender como é que essa faca apareceu impressa nesse filme virgem na hora de fazer essa chapa de pulmão. Nós vamos abrir uma sindicância para tentar descobrir isso. Mas não abriram o pescoço dele. Não. Ele chegou a falar para mim, sabe que por um momento eu achei que o senhor tivesse com essa faca aí dentro? O médico falou? O médico falou isso. Agora, o pior é que ele queria levar... A gente saiu de lá dando risada. Eu queria ter né? levado essa chapa comigo, né, para fazer um sanduíche de vidro, pendurar na parede, evidentemente. Claro. Mas não deixaram, porque certamente Não, acharam eles que fizeram uma sumiram com a chapa por lá. sindicância, eles iam abrir uma sindicância dentro da clínica. Isso é um bom título para livro, né? O homem com a faca na garganta. Eu conversei aqui com a Heloísa Seixas, Rui Castro, estão lançando, ela está lançando o 8º selo, dia 16, Não, já lancei. dia 6 de novembro, na Biblioteca Parque Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Vai ter mais um. Não é? Tem outra? Não, já teve. Não, que a gente Já fez teve. o lançamento semana passada aqui em São É Paulo. verdade, está certo. Obrigado pela presença. Daqui a pouco a gente volta.